Então, tudo começa da maneira que nós enxergamos. Tudo começa da maneira que nós enxergamos. Então, se eu enxergo qualquer pessoa com olhar negativo, o problema não está na pessoa. Esse problema muitas vezes está em mim, né? Então, é mais sobre mim do que ela. Ou quando alguém me enxerga negativamente, não é sobre mim, é sobre ela. Então, uma das maneiras da gente trabalhar na nossa vida e evoluir, crescer, é trabalhar os bons olhos. E como é que vocês estão se sentindo nessa semana aí? Percepção que você tem das tarefas, o crescimento que você está tendo? Como é que você tem percebido isso? Tem sido bom para você? Digita aí embaixo aí, se você quiser falar também, não tem problema não. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Ó, eu venho de umas semanas bem intensas, sabe, de trabalho. Eu trabalho autônomo, tenho uma confeitaria e todo esse processo da mentoria, eu tô pegando as aulas atrasado, né, falou, bom dia, pai, e fazendo as tarefas no decorrer que eu consigo fazer. Mas tem trazido um crescimento muito grande para mim. Uma coisa que está me ajudando muito é aquelas visualizações da manhã. Sim, Inclusive, hoje mesmo eu fiz uma delas. É uma coisa que realmente me ajudou a manter o foco assim, e realmente mudou como eu vejo o meu dia, porque aquela declaração ali que eu faço da manhã já me deixa uma visão mais ampla do meu dia, e as tarefas simplesmente, o momento certo delas vem assim e dá para cumprir de boa elas. sim. Quer falar alguma coisa, Edmo? Ela está aí? Vocês caem. Ei, bom dia. Bem, bom dia. Uhum. Então, para mim está sendo maravilhoso, né? É algo diferente que eu estou vivendo. As tarefas em si, ela é uma soma de tudo, né? A gente aprende com a soma das tarefas e aprender com o nosso Pai, né? Com a palavra de Deus, que é algo maravilhoso, fantástico. E eu assisti o filme, né? Eu achei bem interessante também, bem interessante e o áudio também, o livro. Uhum. Para mim é um aprendizado maravilhoso, eu tô gostando muito, tô evoluindo. E assim, eu tô conseguindo me identificar muito, porque eu tô numa fase de descobrir, né, quem eu sou, um processo de desbloquear muita coisa em mim, sabe? E esse vem no momento certo, esse treinamento Com certeza. gratificante. Que bom. Vamos evoluir, vamos subir o nível hoje então, vamos crescer, né? Tratar cada semana uma área. E tudo que a gente está fazendo aqui é um molde, pessoal, um modelo. É lógico que não tem como resolver tudo numa semana, em um mês, né? Uhum. Mas se você pegar esse molde, trazer para a sua vida, uma coisa que eu falo, não andar sozinho. O que é não andar sozinho? É você estar com pessoas na mesma frequência que você quer andar, que você quer estar, né? Como eu já falei, você tem que ter uma pessoa que você se espelha nela, está acima, vamos dizer assim, acima que eu falo, num nível que você não alcançou ainda. Aquela pessoa que você vai ombrear ela, né? Que vai andar do seu lado, que vai estar contigo nas tarefas, enfim, você vai poder compartilhar alguma coisa com ela, e aquela que você vai ensinar. De repente, emocionalmente falando, ela está até abaixo de você, mas você vai ensinar para ela, porque quem ensina aprende duas vezes, né? Uhum. Então vamos subir o nível. Se vocês quiserem, nós vamos passar aqui em Juízes, capítulo 16, tá? E repito, não falo aqui, eu sou cristão, cristão não tem nada a ver com igreja, com religião, nada disso, tá? Respeito quem não é. E só que quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando de um livro milenar, de sabedoria milenar, né? Você pegar o livro de Gênesis, tem mais de 6.000 anos, né? Então, e se torna cada dia mais atual. Então, vamos falar aqui de Sansão, capítulo 16, em Juízes, né? Juízes 16. Vou passar aqui a leitura. Depois, se você quiser recapitular, pegar os pontos chaves, tá bom? E, inclusive, quando a gente fala das tarefas, não é para acumular você de coisas para fazer, não.
tá? Não pode ser um peso. Tudo que é pesado, a gente não absorve. Então, vamos dizer assim, você vai ler um livro, você tem várias maneiras de ler o livro. Você pode ler o livro em si, você pode pegar o PDF dele, você pode ouvir, né, o livro fazendo como uma tarefa secundária, como eu falei para você, você pode ouvir o resumo daquele livro. O principal não é você falar se eu li, mas é você pegar ali os códigos que aquele livro, aquele filme, aquelas tarefas, elas dão para você, entendeu? Você pegar realmente os códigos e anotar e colocar em prática, tá? Fica à vontade, eu vou dando sequência aqui, tá? Então vamos lá. Diz assim: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela e foi aos gazitas e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está de frente a Hebrom. Depois disso, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Estoreque, cujo nome era Dalila. Então, olha só, Sansão, ele foi um homem que era escolhido por Deus. Ele tinha um propósito, que era julgar o povo de Israel. E a mãe dele tinha feito um voto que ele se tornasse nazireu de Deus. Ou seja, ele não poderia passar navalha sobre o cabelo, cortar o cabelo, ele não poderia tocar em morto, ele não poderia ter contatos também com bebidas, tá? E entenda uma coisa, toda vez, isso aqui é muito forte, toda vez que você está debaixo de um propósito, aquele propósito que o Criador colocou dentro de você, ou qualquer propósito que você tenha que vai, vamos dizer assim, beneficiar pessoas, ajudar pessoas, porque esse é o principal propósito, que tudo aquilo que você faz, seja no seu trabalho, seja em tudo, que você vai ajudar pessoas, você vai ajudar alguém de alguma forma, beneficiar alguém de alguma forma, sempre vai ter alguma coisa para tentar impedir. E aqui os inimigos estavam querendo destruir Sansão. Não é por acaso, porque sabia do propósito, né? Ele era um líder do povo. Então, ele se afeiçoou a essa mulher chamada Dalila. Aí diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em quem consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos. Daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderia ser amarrado para poder afligir. Disse Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. O espia estava com ela na câmara inferior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como quem quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em quem consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora o que poderias ser amarrado.
E ele me disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, seria eu como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam na recâmara inferior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com o liço da teia, e ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás que tenho amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração. Então você vê que aqui, quando a pessoa brinca com as coisas de Deus, é terrível, né? Você vê que Sansão, ele descobriu o coração dele, ou seja, ela queria que ele descobrisse o coração. E o que ele faria fazendo isso? O que ela estava pedindo, descobrindo o coração. Ele estaria tirando o coração dele do propósito que ele tinha, que foi colocado dentro dele. Por isso que está escrito que aonde está o seu tesouro, ali estará todo o seu coração. Então, se tem uma coisa que a gente deve guardar, é o nosso coração. Quando se fala coração, não é o órgão coração, mas a nossa mente, a nossa alma está ligada ao coração. Então, onde está o seu tesouro? Ali estará todo o seu coração. E Sansão já tinha N motivos aqui, ela tinha mostrado para ele diversas vezes que o que ela queria era prejudicá-lo. Ela não queria simplesmente saber qual era o segredo, né? Então, diz aqui que descobriu-lhe todo o seu coração. Ele disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ia-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira o seu coração, mandou chamar príncipes dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo-lhes dinheiro. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Então, aqui você vê qual foi o erro, né? Um dos erros foi que ele tirou o coração do propósito para descobrir o coração, entregar o coração a uma pessoa. Então não existe, só existe uma pessoa que nós podemos ou devemos, na verdade, não vou dizer podemos, mas devemos descobrir ou colocar todo o nosso coração, que é o nosso propósito, naquilo que o Criador coloca dentro de você. Então,
você observa que a primeira coisa que aconteceu quando Sansão perdeu a força, né, quando a força foi retirada dele, foi que eles vazaram os seus olhos, ou seja, tiraram a sua visão. E uma das coisas que acontece, em primeiro lugar, quando nós deixamos o nosso coração de lado, ou seja, das coisas que representam o nosso propósito do Criador, nós tiramos o coração disso e colocamos em outras coisas, a primeira coisa que nós perdemos é a visão. Mas que visão? Não os olhos físicos, vistas, mas a visão espiritual, a visão que realmente tem sentido, a visão eterna. E foi justamente o que aconteceu com Sansão. Depois, o restante da história, ele foi humilhado, enfim, pediu a Deus para que restaurasse a sua força pelo menos uma vez, e ele, está escrito que ele matou mais homens naquela situação, né, do que em vida. Então, o código que eu quero passar para você dessa passagem de Sansão é a respeito disso. Onde está o seu coração? A gente coloca o coração naquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante. E nisso, nessa semana, nós vamos trabalhar uma das coisas que são prioridades, né, que devem estar como prioridade, que é o quê? Que é a família. Vamos trabalhar essa semana, a semana da família. Quando a gente fala de família, existem 3 tipos de família. Existe a família 1, a família 2 e a família 3. Como assim, Rafael? Família 1, 2 e 3. A família 1 é aquela que você nasceu nela, você veio dos seus pais. A família 2 é aquela que você forma. Como está escrito, unirá o homem a uma mulher, enfim, os dois se tornarão uma só carne. Ali você está formando a família 2, é aquela que você forma. A família 3 é aquela que você multiplicou, ou seja, os seus filhos, é aquela que você treina. Então, o que acontece? Quando nós estamos na família 1, quando nós estamos na família 1, que é aquela que nós viemos dos nossos pais, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Eu tenho que ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é dar novo significado. Eu tenho que honrar os meus pais, né? E honrar não é fazer tudo o que eles querem. Tem pessoas que se anulam, na vida, porque às vezes o pai ou a mãe projeta o sonho dele no filho. Às vezes o pai quis ser engenheiro, não conseguiu, e ele quer que o filho seja aquilo, porque ele não conseguiu. Às vezes o pai queria, vamos dizer, eu estou dando exemplos assim, queria ser um médico, não conseguiu, e ele quer que o filho seja para realizar o sonho dele. Uma vez, uma vez, minha mãe falou assim para mim: você tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Eu sei que eu tenho, enfim, que eu fiz alguns cursos, enfim. Mas isso foi um tempo atrás, há muito tempo. Você tem que aprender, enfim. Mas ela estava falando isso não é pelo sentido de eu precisar só de aprender inglês. Ela estava falando isso porque era um sonho dela e ela não conseguiu cumprir, e ela queria que eu realizasse esse sonho para ela. Tá entendendo? Em um determinado dia eu cheguei para ela e falei assim: olha, mãe, eu vou pagar um curso de inglês para a senhora. Quando ela falou isso para mim. Ela: não, mas eu não quero aprender inglês, não tenho condição agora. Eu falei: então a senhora não exige de mim uma coisa que a senhora quer que eu faça, que você
e a senhora quer fazer, eu queria ter feito. Quando eu ver que eu preciso, realmente, que tiver oportunidade, sim, eu vou fazer, mas porque eu quero fazer, não porque alguém impôs aquilo para mim. Estou te dando um exemplo assim, só para você entender por quê. Porque muitas pessoas se anulam na vida por causa disso, porque ela não entendeu isso. Que o governo da vida dela não está na mão dos outros. Então, os seus pais, né, aqueles que têm os pais vivos ainda, enfim, você tem que honrá-los e aceitá-los do jeito que eles são. Isso é honrar os pais. Mas não fazer tudo o que eles querem. Então, você tem que ressignificar. Por quê? Quantas pessoas que vêm de uma família desestruturada? Não estou falando que é o caso de todos, mas muitas pessoas vêm de uma família desestruturada, né? De brigas, de separação, que às vezes os pais se separaram, às vezes não se separaram, mas era um ambiente ali que cada um para um lado, não tinha união, às vezes tinha unidade, mas não união. Qual que é a diferença de unidade para união? Vou te dar um exemplo aqui. Se você pega um saco de laranja, tem ali várias laranjas, ali é uma unidade. Eles estão em unidade. Mas se você pegar todas aquelas laranjas ali e fizer um suco, você então provocou uma união. Não tem como separar mais. Não tem como desunir mais. Está compreendendo? É mais ou menos isso. Então, existem famílias que vieram desestruturadas. Por quê? Porque a gente costuma replicar aquilo que nós aprendemos. Tem muitas coisas que nós fazemos, tem muitos atos que a pessoa faz hoje, que é uma réplica do que ela aprendeu com os pais, enfim. E muitas das vezes isso vem prejudicando. Então, a partir do momento que a pessoa, a partir do momento que a pessoa ela forma a família 2, que ela se casa, então os demais não são família mais, os demais são familiares. Porque a pessoa mais importante da vida daquela pessoa, depois dela mesma, né, já falei isso para vocês, se torna o cônjuge dela, o marido, a esposa, enfim. Porque é ali que ela vai formar a família dela. Família dela. Ali, agora, a família dela é o esposo, é o marido e, futuramente, os filhos, né? Quem tem os filhos. Então, a família 2 eu tenho que governar. E a família 3, que são os filhos, que é aquela que eu multiplico, eu tenho que treinar. Existe uma cultura que muitos pais, eles dizem assim, eu vou criar os meus filhos. Criar, pessoal, a gente cria até boi, né? Filhos, a gente treina. O pai, a mãe, são os treinadores dos filhos. Porque assim como eu falei para vocês, tipo assim, muitos bloqueios que a pessoa tem, que nós tínhamos, vieram da nossa família se eu não treinar os meus filhos, se eu não for o treinador dele, é lógico que não tem como a gente acertar em tudo, não é verdade? Mas se eu não for o treinador deles, eu vou causar também bloqueios terríveis. Eu vou atrasar muito a governança dos filhos na Terra. Então, não é criar. Quantos pais que tinham na cabeça, ou têm na cabeça o seguinte: você está tenho que comer, se eu botar comida dentro de casa, é isso aí, não tem que reclamar. Acha que criar os filhos é colocar comida dentro de casa. E não é só isso, né?
é carinho, é afeto. Você sabia que muitas pessoas têm bloqueio de criatividade porque não teve o afeto dos pais? Você sabia que isso é relacionado? A falta de criatividade é falta de afeto. Não houve um abraço, não houve atos ali de carinho. Então, muitas pessoas têm, não é que ela não é criativa, houve um bloqueio nisso. Houve um bloqueio de criatividade por falta de afeto, está relacionado. Então, essas coisas vão trazendo bloqueios. Então, por isso que eu estou dizendo para você, a família 1, você ressignifica. Passou, passou. Né? Você vai ressignificar, você ama os seus pais da maneira que eles são, você respeita eles da maneira que eles são, e você vai governar a sua família. Ah, eu não sou casado ainda. Ou eu me casei, não deu certo, enfim, eu não sou casado ainda. Então, geralmente você atrai para você uma pessoa que tá na sua frequência. Por isso que a gente tem que tratar esses bloqueios. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, só aparece para mim tranqueira. Só aparece para mim pessoas que não querem compromisso nenhum. Normalmente, você atrai pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, você tem que subir a frequência para que você possa mudar isso, né? E quando a gente fala, ainda falando aqui da família 3, que a gente tem que treinar, hoje em dia tem uma coisa muito comum. Às vezes você vê as pessoas, não que não tenha que trabalhar, não que não tenha que trazer a prosperidade para dentro de casa, mas o que acontece muito hoje? Você vê o homem saindo para trabalhar, a mulher também saindo para trabalhar, priorizando, às vezes, a vida profissional, financeira, e às vezes ela deixa dentro da casa dela para cuidar do filho dela, dos filhos, uma pessoa. E essa pessoa que fica com as crianças, com o filho, ela vai passar a maior parte do tempo ali com aquela criança normalmente. E o que acontece? Às vezes tem pais, tem mães que ela transfere a responsabilidade de treinar os filhos para aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que está cuidando ali das crianças é uma pessoa boa, excelente, responsável, mas também está cheia de bloqueios. Talvez ela não conseguiu treinar os filhos dela, talvez a família dela foi destruída, ou os filhos cresceram, enfim, sem, como eu posso dizer, sem nenhum treinamento, trazendo problemas, e ela acaba passando isso para o filho daquela pessoa. Então, a responsabilidade de treinar os filhos é do pai e da mãe. E hoje a gente vê que muitos pais não se importam com isso. Eles só querem o seguinte: eles querem que os filhos não deem problema para eles, não tragam problemas. Não trazendo problema, tá bom. E não é bem assim que funciona, né? Então, o que acontece? Quando você vai, se você quer se formar em algo, você quer uma profissão, o que você faz? Você estuda aquela profissão. Você procura saber ali os detalhes, você se aperfeiçoa naquilo. Você vai abrir uma empresa em determinado ramo, você começa a estudar, se aprofundar sobre aquilo. E por aí vai. E quando se fala de família e de filhos, a gente deveria fazer isso também. A pessoa quer se casar, pô, a mulher tem que entender a cabeça do homem. O homem tem que procurar entender a cabeça da mulher, se aperfeiçoar nisso. Os dois se tornam uma só carne. Eu vou ter meus filhos, então tem que entender como funciona a cabeça de criança. Criança não é igual um adulto. Se eu falar a mesma coisa para os dois, a criança vai entender de uma forma, o adulto vai entender de outra. Teve uma vez que um pai me procurou e o filho dele tinha
visto algumas coisas numa loja lá, e o filho foi e pegou, vamos dizer assim, como diz, né? Roubou. É uma criança. Pegou e levou para casa. Quando o pai viu aquilo, ele começou a xingar a criança, enfim, olha, falando para ele assim, eu não quero ter um ladrão aqui dentro de casa, não. Enfim, começou a dar o maior esporro no menino. Enfim, ele veio me contar. Eu perguntei o que ele fez, como é que ele agiu naquela situação. Aí ele me falou, eu falei assim, olha, você é o pai da criança, você é o responsável por treinar, mas você agiu errado. Você fazendo isso, dando uma coça no moleque e expondo ele a isso, toda coisa de errado que acontecer, ele não vai falar mais para você. Ele vai te ver, poxa, ele poderia chegar para você e te ver como um amigo e não esconder nada de você, porque você sabe, nós somos crianças, né? Nós sabemos disso. Normalmente, a última pessoa que a gente quer que saiba quando a gente fazia alguma coisa de errado, ou que achava que não era legal, é os pais. Não é verdade? Por quê? Porque a gente já tinha na mente o seguinte, pô, vai me bater, vai me castigar, vou ficar sem isso, aquilo, outro, enfim. Então, eu falei para ele assim, olha, você deveria agir da seguinte forma. Seu filho chegou com esse objeto que não é dele, que é errado, você tinha que perguntar para ele por que ele fez isso. E ele fazendo isso, você não ia xingar, você ia falar para ele o seguinte, olha, meu filho, isso não está certo, você se apoderar de uma coisa que não é sua. Então, olha, se você fizer isso que eu vou falar aqui, eu vou me sentir muito orgulho, vou me sentir muito orgulhoso de você, ficar muito orgulhoso. Você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá na loja, se você não quiser ir sozinho, eu vou com você, ou então eu vou ficar te esperando lá na porta. Você vai chegar lá para a pessoa, vai falar que você errou, que você pegou aquilo, não deveria, e você está lá para devolver. E depois que ele fizesse isso, você ia falar para ele assim, olha, eu estou muito orgulhoso de você, porque você fez isso, porque você se redimiu fazendo isso. Só que agora, isso eu falei para ele, todo erro, né, a gente tem que demonstrar uma consequência também, que não é bater, não é falar, poxa, enfim, que não vai resolver, muitas das vezes. Agora você vai pegar, eu falei para ele, você deveria ter feito isso com ele, agora você vai pegar algumas coisas que você gosta, que é sua, e você vai doar para alguém que precisa. Você vai doar. E depois que ele fizer isso, você vai falar de novo para ele, eu estou muito orgulhoso de você, e vai sair com ele para fazer alguma coisa que ele gosta. Porque isso vai ficar na memória dele. Poxa, meu pai, né, seja o pai, seja a mãe, eu posso confiar. Eu estou dizendo que isso dá 100% certo? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que você vai evitar a pessoa fazendo um ato desse, isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai evitar grandes bloqueios. E ao invés de afastar os filhos, você vai estar trazendo para perto. Entendeu? Então, é uma das maneiras. Então, pessoal, para não estender muito aqui, essa semana sendo a semana de família, guarda isso. Família 1 você ressignifica, a 2 você governa. Se não tenho a 2 ainda, eu vou buscar pessoas que estejam na mesma frequência que eu. E a 3 você vai treinar, né? Porque os filhos, eu costumo dizer que são flechas que carregam, isso está escrito, né? Os nossos filhos são flechas que enviam a nossa mensagem. Que enviam a nossa mensagem.
Então, às vezes o pai e a mãe falam: meu filho é assim, assado. De repente, ele é só uma mini cópia do pai e da mãe, né? Talvez ele é assim porque o pai também é, a mãe também é. Então, os filhos são flechas que nós lançamos ao vento, no mundo. Ou seja, você tem que treinar ele para ir mais longe do que você for. Ele está carregando a sua mensagem. Falando nisso, na Semana da Família, uma tarefa dessa semana será essa, tá? Você vai buscar essa semana, nós vamos buscar ter tempo de qualidade com os nossos familiares, com cada um deles. Que tempo de qualidade? Um dia inteiro? Não, um tempo de qualidade. Um tempo que você vai estar ali para conversar, que você vai, de repente, tomar um café, etc. Né? E ainda como essa tarefa, você vai procurar essa semana sentar-se à mesa, para pelo menos uma refeição, pessoal. Uma refeição, você vai procurar sentar à mesa com o seu familiar. Ah, mas ele não está aqui fazendo um treinamento, ele não vai entender. Não, é só você procura reunir, sentar à mesa, seja o café da manhã. Se puder fazer mais, você faça. Tá? Não, a todos não, aqueles que estão na sua casa. Tá? Estão na sua casa, o filho, o pai, a mãe. Ah, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos almoçar aqui na mesa aqui. Por quê? Hoje em dia tem uma coisa que, às vezes, as famílias se assentam na mesa, ou quando se assenta, cada um de uma forma, cada um come num horário, e às vezes quando se reúne, ninguém larga isso aqui, né? O celular. Então, existe um livro, que esse livro vocês vão ler essa semana, está na tarefa também, que se chama A Experiência da Mesa. Experiência da Mesa. Olha, esse livro, Experiência da Mesa, ele vai abrir muito a sua visão. É um dos livros que eu digo aí que está no meu top 5. É muito, muito valioso o conteúdo desse livro. Chama A Experiência da Mesa. A mesa é o santuário da família, pessoal. A mesa, às vezes, quando nós sentávamos à mesa, né, com a nossa família, às vezes quando o filho, a gente ia abrir a boca, quando a gente ia abrir a boca, o pai já falava assim: cala a boca, mesa não é lugar de conversar, não. E aí você fica todo oprimido, eu ficava todo. Comigo não aconteceu isso, não, mas com muitas pessoas acontece. A criança já fica toda oprimida e todo mundo comendo em silêncio ali, de cabeça baixa, igual, desculpe falar, mas igual o cachorro, não pode nem olhar para o lado. Mas a mesa é um lugar de comunhão da família. A mesa é o lugar, se você tem filhos, é o lugar que você vai conversar, vai procurar ver o que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo na escola. Às vezes, ali na mesa, a criança fala uma coisa que você nunca tinha ouvido dela e você vai procurar saber, pô, com quem que você aprendeu isso? Né? E tempos de qualidade. Procura essa semana tirar um tempo de qualidade. Você tem o seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, um irmão. Um tempo de qualidade, um tempo que você vai sentar ali, você vai conversar, você vai trocar uma ideia, ou quem sabe ali, como eu falei, essa parte da mesa, pelo menos uma refeição, se assenta à mesa com a sua família, leia esse livro, A Experiência da Mesa, ouça, né? Ou leia, pega os códigos principais, você vai entender a importância disso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Assim como a mesa é o santuário da família, o quarto é o santuário do casal. Então é um lugar reservado que a pessoa é casada, poxa, não é qualquer pessoa que pode entrar no quarto do casal. Ali é o santuário, poxa. É um lugar íntimo, um lugar de intimidade, um lugar de respeito do casal.
Então, não é qualquer pessoa. E, inclusive, até pessoas que você coloca na sua casa, né? Tem que ter cuidado com pessoas que você coloca na sua casa. Normalmente, a pessoa que quer o seu mal, ela não vai falar para você que quer o seu mal, né? Você vê, a gente leu aqui de Sansão e Dalila. Poxa, Sansão convivia com Dalila. Era praticamente a esposa, vamos dizer assim, a esposa de Sansão, né? Vamos falar assim. E como é que você acha que ela usou? Quais foram os artifícios que ela usou para descobrir o coração de Sansão? Ela usou todas as maneiras de encanto. Em nenhum momento ela falou assim: olha, eu quero te prejudicar, eu estou te vendendo. Mas estava do lado dele, né? Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente convive, e principalmente aquelas que a gente coloca dentro da nossa casa. Você é casado, ou quando se casar, não sei. Às vezes tem casal que, quando tem uma discussão, tem uma briga, faz isso na frente dos filhos. Então jamais brigue, né? Entre em atrito na frente dos seus filhos. Às vezes tem pai que tira a autoridade da mãe, tem mãe que tira a autoridade do pai. O pai dá uma direção, dá uma ordem, às vezes vai impor ali, vou falar um castigo, não é um castigo, né, mas uma disciplina. A mãe vai lá e interfere, que é contra, ou vice-versa. Então isso é errado, isso vai causando um desrespeito na família. Espera aí, eu sou pai, eu não concordo com que a minha esposa, a maneira que ela veio disciplinar o meu filho. Então eu não vou falar isso na frente da criança, eu não vou tirar a autoridade dela, né? Eu vou chamar e vou conversar com ela. E tudo isso já tem que ser discutido no momento que eles decidem ter filhos, né? Etc. Então, como eu falava aqui, não tirar essa autoridade, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu crio meus filhos sozinho, sozinho, enfim. Então, você é o treinador, a treinadora dos seus filhos, e isso não vai fazer com que eles sejam menos por causa disso, não. Pelo contrário, né? Você vai mostrar a ele o que é ter uma família. E eles são a sua família. Você tem que governar. Então, parar disso, parar de diminuir o marido, parar de diminuir a esposa. Sabe por quê? Como a gente fala aí de família, a sua família é o marido e a esposa, os filhos vão embora, pessoal. O filho casa, o filho cresce, casa, ou se não casa, ainda antes de casar, vai embora. E fica ali o marido e a esposa, né? Então, é os dois. Eu sei que para muita gente isso é estranho, tem muita gente que não aceita isso, mas é o que acontece, é a realidade. A família, quando eles crescerem, eles vão formar a família deles. E os pais vão se tornar familiares. Então tá. Então, se não anotou, anota. Tempo de qualidade com os familiares. Procurar fazer o máximo de refeições à mesa. Ah, mas eu moro longe do trabalho, enfim. Procura fazer uma refeição com a sua família e ter momentos de qualidade com eles, tá? Ter momentos de qualidade. Você vai ver que isso depois vai se tornar uma rotina na sua vida, vai se tornar um hábito também, se não é. Outra coisa, para a gente fechar aqui. Existem pessoas, existem famílias, né, que hoje têm problemas por falta de perdão. Quando a gente fala de perdão, não estou falando só no sentido da família. Mas existe uma coisa que todos nós temos que liberar, é perdão. Tem muitos filhos que trazem uma mágoa dos pais, porque de repente o pai, a mãe não foi aquilo que ele gostaria que fosse.
Por isso eu disse que na família você tem que ressignificar, honrar os seus pais. Coloca uma coisa dentro de você. Eles deram o melhor que eles puderam dar. Eles deram o melhor. Então, você vai ressignificar e olhar para dentro de você se existe alguém, seja da família, ou talvez não da família, mas você tem que liberar perdão. Entenda uma coisa, pessoal. Você quer voar na vida? Gente pesada não voa. E quando a falta de perdão, ela traz um peso muito grande, não é para a pessoa. Vamos dizer que eu tenho alguma coisa que eu não consegui perdoar alguém. O peso não fica com ela, o peso fica comigo. Então, existem 3 níveis de perdão. 3 níveis. Se você quiser anotar, tá? Primeiro é o nível da ignorância. O que é o nível da ignorância? É aquela pessoa que é o não perdoar no sentido negativo, a falta de perdão. É aquela pessoa que acumula energia dos outros. Quando você não perdoa, você fala, não, fulano tem que pagar, sim, enfim, vai ver. Você está acumulando a energia dos outros. Isso é um nível de ignorância muito grande. Porque eu vou estar carregando um peso que eu não preciso de carregar. Ah, mas a pessoa fez isso, fez aquilo, me prejudicou, enfim. É mais sobre ela do que sobre você, pessoal. É mais sobre ela. Você lembra quando Jesus estava na cruz? Qual foi a oração dele? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele nem disse assim, repara uma coisa, ele não disse assim, eu perdoo eles. Ele diz, Pai, perdoa-os. Porque para ele não estava carregando aquilo, ele nem acumulou mágoa, rancor contra aquilo. Ele pediu para Deus perdoar, porque ele mesmo não carregou nada. Entendeu? Então, o primeiro nível da ignorância, que a pessoa não consegue deixar aquilo, ela não consegue liberar o perdão. Segundo nível, é o nível de imaturidade. O que é o nível de maturidade, Rafael? É a pessoa que ela perdoa. Por que é um nível de maturidade que se ela perdoa, ela libera perdão? Porque entenda uma coisa, quando você libera perdão, liberar perdão não é um benefício para o terceiro, é para você. Ah, eu estou perdoando o João, que fez isso comigo. Não estou beneficiando ele, estou beneficiando a mim. Eu estou me beneficiando, não é ele que está sendo beneficiado, sou eu. Então, por que eu falo nível de maturidade? Porque a pessoa perdoou porque ela ainda guardou alguma coisa dentro dela. Alguma coisa aconteceu que fez atingir o coração dela, fez ela acumular uma raiva, um rancor, uma mágoa de alguém ou contra alguém. Então, isso mostra um nível de imaturidade. E o terceiro nível é o nível de governo. O que é o nível de governo? É você não perdoar. Como assim, Rafa, não perdoar? Eu estou falando não perdoar no sentido positivo. Então, a gente falou o não perdoar, que é a falta de perdão no sentido negativo. Falei aqui o nível de maturidade, que é o perdão, a pessoa ainda tem que perdoar os outros, né? Ela libera perdão. E o terceiro, que é o nível de governo, que você está emocionalmente falando, você sabe tanto quem você que você não precisa nem de perdoar os outros. É não perdoar no sentido positivo. Você, quando alguém faz uma coisa contra você, você canaliza aquilo e você nem leva aquela maldade, aquela intensidade para outro nível. Acabou, ali morreu. Nem tem tempo de acumular nada contra ela. Nem tem tempo. Olha, eu falo uma coisa para você. Tem muita gente que
me prejudicou. Muita gente. E eu falo para você, gente que eu confiava muito. Eu vou dizer para você que teve pessoas que era quase um irmão para mim e me prejudicou. E eu só fiz uma ligação para perguntar o que aconteceu, porque nem isso a pessoa teve coragem de fazer, né? Não tem problema, só fiz uma ligação para quebrar o laço de uma vez, para não ficar arrastando aquele negócio. Quando me falou o que aconteceu, enfim, não, tudo bem. Falei só assim, olha, Deus te abençoe. E virei as costas e fui viver minha vida. Vamos prosperar, vamos crescer. E eu vou falar uma coisa para você, poxa, eu poderia, porque eu tive uma perda enorme, muito grande mesmo. Eu poderia ter levado na justiça, eu poderia ter feito um monte de coisas que, enfim, traria para mim naquele momento uma sensação, poxa, sabe aquela sensação quando você paga, você dá o troco? Como é que a gente se sente? O nosso ego, lá em cima, né? Poxa, deu o troco. Mas não é isso que... Quando você vê, quando você consegue dar o troco em alguém, você vai ver que aquilo não faria sentido. Então é melhor liberar. Deixa aí. Deixa aí. Olhando para dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com seu cônjuge, enfim, com seus filhos. O que você pode fazer? Será que tem alguma coisa aí? Então, se tem alguma coisa presa, libera o perdão. E a partir de então, busca esse nível de maturidade para você não magoar ou se magoar com ninguém. Você não tem que liberar perdão para ninguém. Subir o nível. Esse é um nível de maturidade, né? Ah, Rafael, eu sou pai, sou mãe, eu errei muito com meus filhos. Eles são grandes já, enfim. Então, o que a mãe e o pai devem fazer? Chega para eles, pede perdão, fala, meu filho, olha, eu errei nisso, nisso, nisso. Errei tentando acertar, dando o meu melhor para você. Mas agora a responsabilidade da sua vida, principalmente se ele for grande, não é minha, agora é sua. O cajado está na sua mão. Agora você não tem como, você não pode ficar me culpando por uma coisa do passado. E libera eles para viver a vida deles. Quando eu falo liberar, pessoal, não é você nunca mais quero ver, não é isso. Mas é você deixar isso bem claro, que o controle da vida deles pode, às vezes nem precisa, Ed. É só você liberar. Se quiser, se tiver a necessidade de falar, pode falar, mas nem precisa. Tá? É só você liberar, liberar, tá? Então é uma coisa bem pessoal. Só que se tiver alguma coisa impedindo você de, como eu falei, de voar, de crescer, de prosperar, pessoal, a gente tem que tirar tudo isso, né? Não sei se você já voou de avião. Às vezes a gente vai, principalmente em época de temporada, às vezes quando a gente vai decolar voo, se o avião tiver muito pesado, eles mandam você tirar as malas, né? Por quê? Porque tem que estar na medida certa. Se tiver um peso a mais, está colocando em risco ali aquele voo, está colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então não pode acumular peso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Tá bom, pessoal? Então, passando aqui as tarefas para a gente encerrar, Semana da Família, tá? Priorizava, queria que você desse o máximo de você para sua família essa semana. Não é carregar ninguém nas costas. Deus não fez ninguém com alça de mochila para você sair carregando nas costas, tá? Tarefas. Todos os dias faça ativação mental. Eu estou mandando aqueles vídeos, pessoal, mas ainda que não tenha os vídeos, aquilo é um modelo, tá? É um modelo. Não quer dizer que você tem que copiar aquilo, mas é um modelo. Faz a sua ativação mental, sempre de pé, como eu falei para você, assim, faz de pé,
com a cabeça erguida, mentalizando como é que vai ser o seu dia, declarando, né? Se preparando emocionalmente, psicologicamente para o seu dia. Isso faz toda a diferença. Ativação mental. Se tiver o vídeo lá, o áudio, né, que eu estou mandando, acompanhe o áudio. Quando terminar o áudio, você faz as suas palavras de declaração. Segunda tarefa, refeição à mesa. Procurar fazer pelo menos uma refeição com um familiar seu à mesa, tá? Se você puder, de repente não mora com os pais, mas eles moram perto de você, vai à casa deles, faz uma refeição, chama ele na sua casa, enfim. Ah, mas mora em outra cidade, de repente faz uma refeição via Zoom com eles. Abre lá o computador, o WhatsApp no vídeo, na chamada de vídeo, e faz como se estivesse comendo junto, pergunta o que você está comendo aí, enfim, vai levantar o prato, vai mostrar para você, e ali você vai bater um papo ainda à distância, um tempo de qualidade, vai ser bem legal. Tempo de qualidade com os familiares, com o marido, né? Procura tirar-se um dia da semana. Um dia da semana tem que ser para você, pessoal. Um dia da semana tem que ser seu. Eu sei que os dias são corridos, às vezes é muita tarefa, enfim. Mas um dia da semana você tem que tirar para você. Você é a pessoa mais importante. Você não tem como cuidar dos outros se não cuidar de você primeiro. Tá? Procura tirar um dia da semana com seu cônjuge. Você é casado. Tenho filhos. Procura tirar um dia da semana com cada um deles. Eu tenho 2 filhos. Tira um dia da semana com um dia da semana com o outro. Por quê? Não adianta, tenho 3 filhos. Não adianta você querer treinar os 3 da mesma forma, que não vai ter o mesmo resultado. Não vai ter. Cada um funciona de uma forma. Nenhum é igual. Nenhum é igual. Então, tira esse tempo de qualidade, tá? O livro, já falei para vocês, A Experiência da Mesa. O filme. Filmes são Mãos Talentosas, a história de Ben Carlson. Um filme muito bacana esse filme aqui, tá? Filme Mãos Talentosas. Ah, eu já vi o filme, já li o livro. Então, faz de novo, lê, vê com a cabeça dessa semana que você está pegando aqui, absorvendo os códigos, né? Viu uma coisa interessante ali, uma coisa que mexeu contigo, que você, poxa, dá um pause, anota, fala, pô, vou colocar isso aqui em prática. E volta a ver novamente. A modelagem, a gente vai modelar a Helena Tamuri, uma mulher, poxa, da família mesmo. Você vai modelar a Helena Tamuri. Modelar não é copiar, tá? É pegar os pontos positivos daquela pessoa. O que essa pessoa aqui tem de bom? E o que eu posso trazer para a minha vida? Então você coloca em prática. Traz para a sua vida. Dá para aprender com todo mundo, pessoal. Até com o diabo dá para a gente aprender. Por que dá para aprender com o diabo? Porque o diabo sabe que é derrotado, fracassado e não desiste nunca. Está perseverando aí. Então, às vezes, nós sabemos que somos filhos do Criador, imagem e semelhança. Temos autoridade, poder de multiplicar, dominar sobre a terra e desistimos. E essa palavra desistir, ela tem que sair do seu vocabulário. Você pode parar quando não faz mais sentido, mas desistir não. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou trabalhando nisso, eu estou nesse projeto, mas não tem mais sentido para mim. Então, eu parei, vou parar. Agora, desistir não. Desistir jamais. Tá ok? Então, deu para anotar direitinho aí? Vamos fazer aqui, pessoal, a nossa ativação mental. E vou encerrar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, o filme eu já passei, Mãos Talentosas. Se não achar na Netflix, no YouTube, sempre tem no Google, pessoal, uma maneira de você assistir o filme. Se não conseguir assistir o filme
o livro, põe pelo menos o resumo, sei lá, mas procura fazer, assistir que eu acho que seria melhor, tá bom? Vamos lá, fazer ativação mental aqui. Respira fundo 3 vezes. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é infinita. Obrigado, Deus, por mais essa semana, por mais esse dia que o Senhor nos deu, a oportunidade de fazer a diferença, de dominar, de multiplicar, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, essa semana, que seja uma semana maravilhosa, uma semana de ativação, uma semana que famílias sejam restauradas, casamentos vão ser restaurados, famílias vão se unir. Imagine aí essa semana, como você quer essa semana. Imagine a sua família sendo restaurada. Imagine a sua família subindo o nível. Você estreitando a sua relação com seus familiares, com seu marido, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe. E eles, muitas das vezes, sem entender, poxa, o que está acontecendo com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com a minha irmã? Poxa, tá diferente. Eles vendo essa diferença em você. E vendo essa diferença, eles vão querer saber também por quê, o que você está fazendo para levar para eles essa diferença, essa luz. Nós somos a luz do mundo. E essa luz que é você, onde chega, ilumina todos. Ilumina a sua casa, ilumina o seu trabalho, ilumina os seus amigos. E quanto mais luz você leva, mais forte essa luz fica dentro de você. Então, já imagine isso, essa semana sendo uma semana completamente diferente. E as lutas que vierem, os problemas que vierem, você já está preparado para resolver, para solucionar, porque nós somos solucionadores de problemas. Nós não corremos de problemas, nós somos solucionadores de problemas. Então, receba essa ativação aí. Esse dia é um dia maravilhoso, é um dia de novas oportunidades, novas conexões. Essa semana é uma semana de aprendizado, é uma semana de transbordar aquilo que nós aprendemos. É uma semana de levar a luz para todos aqueles que estão em trevas. É uma semana de conquistas, é uma semana que você, se você tinha projetos parados, coisas paradas, sonhos não realizados, projetos não iniciados, é uma semana que você vai iniciar esses projetos, esses sonhos, esses projetos que foram colocados dentro de você. É uma semana que nós vamos deixar de lado a procrastinação. Nós não vamos deixar mais para fazer amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. O governo é hoje, o dia de vencer é hoje. Então nós te agradecemos, recebemos isso, recebemos essa força para continuar. Esfrega as suas mãos, esfrega as suas mãos, respira fundo, diga já é. Já é, pessoal. Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço.